Queridos, eu queria falar hoje, eu tenho tanta coisa para falar, por isso eu vou ser hoje rápido naquilo que eu quero compartilhar, porque são muitas coisas. Apesar de ser algo simples, mas profundo, porque a palavra de Deus tem essas peculiaridades. Eu quero falar hoje com você sobre acesso. Nós estamos falando que é um ano de portas abertas, mas tem uma coisa que você precisa valorizar na sua vida: acesso. Acesso é sinal da bênção de Deus na sua vida. Eu valorizo muito acesso. Sabe por quê? Se eu pudesse contar aqui para você o quanto eu sou abençoado, Deus coloca pessoas na minha vida, né? Assim, que você tem acesso. Eu lembro mesmo um dia desse, coisa simples eu vou te falar, mas eu valorizo isso. Eu estava no aeroporto, era aqueles voos de madrugada que eu tinha que ir para São Paulo pregar. E era um voo da companhia que o Nil trabalha. Eu estava aqui em Goiânia. E aí, eu só sei que eu saí cedo, fui lá, deu um problema no voo, e aí eu lembrei dele, falei, nossa, ele trabalha aqui. Mandei uma mensagem para ele, rapidamente nós nos encontramos, ele falou qual que era realmente o problema, falou assim, pastor, não vai demorar só 1 hora, a previsão desse voo é 12:10. Eu lembro até hoje, eu voltei, estava um dia chuvoso como esse, eu voltei para o hotel, minha esposa até assustou nesse dia, porque ela achou que eu tinha partido já. Aí eu entrei, você levou um susto. Você não lembra não, mas eu lembro por você. Abri a porta, ela assustou. Aí falou, o que aconteceu? Eu falei, depois eu te conto, vou aproveitar para dormir um pouco. Dormi, depois levantei ainda, deu tempo, tomei o café, fiquei mais um tempo ali, só depois eu fui para o aeroporto. Aí você fala assim, o que isso melhorou a sua vida? Eu valorizo dormir mais 1 hora, 1h30, tomar um café. Sabe, essas pequenas coisas têm um nome. Qual que é o nome disso? Acesso. Tem gente que tem dinheiro, tem poder, mas não tem acesso. Acesso é coisas que às vezes, na sua, imaginação, talvez você nunca imaginou que você estaria num lugar, mas olha Deus colocando você lá, olha você acessando de coisas que você fala, por que isso está acontecendo comigo? Hoje eu vou falar sobre 3 coisas que liberam acesso na sua vida. Quantos querem ter acesso? Eu quero. Acesso significa porta aberta. Acesso é alguém que olhou para você e fala, vem cá, lembrei de você. Eu lembro que aconteceu um negócio muito poderoso comigo também. Um amigo meu, ele foi fazer uma conferência em Brasília, uma conferência poderosa. Essa conferência, na verdade, foi também um divisor de águas na minha vida pelo que aconteceu. E aí, ele me convidou para participar da conferência em Brasília, e eu levei mais 2 irmãos e nós fomos para essa conferência. Chegando lá, eu liguei para ele. Como eu imaginei, a coordenação, quem coordena a conferência é difícil. E ele não atendeu. Aí eu falei, não vou ficar aqui esperando. Aí eu fui, assim, não estou falando mal, mas a realidade. A mocinha lá da portaria lá, foi assim, sem educação comigo, né? O que eu perguntei por ele, ela respondeu áspera. Falei, mas acontece, às vezes ela não foi tão bem treinada. E ignorei e falei, então vou comprar. Na hora que eu estava comprando lá os ingressos, ele passa e me vê. Aí ele falou, amigo, você veio, que honra! E aí chamou uma irmã, outra pessoa lá da portaria e falou, cadê aquelas credenciais? Passa para eles aí, passa aquela para ele. Era uma credencial dourada, escrito assim, VIP, acesso liberado. Nunca esqueci isso. E aí na hora que eu coloquei aquele negócio, aquela pessoa já sorriu para mim, aquela que me tratou mal, eu falei, quem me viu passando pela prova e não me ajudou, minha vitória agora tem sabor de mel, vai. Mexe comigo agora. E literalmente fui entrando nos lugares. E foi tão interessante que eu participei da conferência, depois sentei lá, ele me colocou num lugar. Na hora que eu estava indo embora, eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu vou lá na sala VIP. Na hora que eu entrei lá, um profeta americano que estava lá, ele falou assim, este é um homem que eu estava procurando. Mas ele nunca me viu, eu também nunca vi ele. Ele disse que no dia que ele estava orando no quarto, Deus mostrou para ele uma pessoa da minha estatura, e que era para ele profetizar na minha vida. E aí ele colocou o suco assim, e o salgado, e aí eu pedi, porque eu tenho essa prática, toda vez que alguém profetiza ou fala alguma coisa da minha vida, eu mando ela, peço para escrever ou gravar. Aí eu comecei a gravar, falei para ele, pode falar agora. E ele profetizou na minha vida mais de 5 minutos.
E foi tão interessante que aquilo, depois a Larissa testemunha disso, nós ouvimos essa profecia, liberou coisas na minha vida. Sabe o que é uma palavra realmente liberar coisas na sua vida? Qual que é o nome disso? Por que eu pude entrar lá? Por causa do acesso. Eu quero declarar em nome de Jesus, 2024, Deus vai colocar credenciais em você. Você vai ter acesso a lugares que talvez você não tinha antes. Pessoas vão chamar você, vão te convidar. Olha as portas se abrindo para você. Qual que é o nome disso? Acesso. 3 coisas que eu quero falar que libera acesso na sua vida. Primeira coisa, honra libera acesso na sua vida. Se você quer ser alguém que tem acesso nas coisas, você deve ser alguém de honra. Deixa eu falar uma coisa para você da parte de Deus. Todo homem que celebra o que Deus derramou na vida do outro, escuta isso. Todo homem e mulher que celebra o que Deus derramou na vida do outro, isso dá a você liberalidade para você viver isso também na sua vida e na sua jornada. Por que você vê algumas pessoas prosperando e crescendo em determinadas áreas? Porque eles honram primeiro quem teve isso. Você nunca vai ter liberalidade. Você nunca vai ter acesso a algo que você critica, que você desonra. Nunca. Cada vez que você desonra, aquilo afasta de você. Por que você vê gente que às vezes trabalha muitos anos em um lugar e não tem promoção? Ele dificilmente você vai perceber se é alguém de honra. Não honra o lugar. Não honra o que ele faz. Não honra a profissão dele. Não honra... Posso usar uma expressão aqui? Não honra a classe dele. Tudo aquilo que você desonra, diminui. Tudo aquilo que você honra, cresce. Você sabe, o oposto também é verdadeiro do que eu acabei de falar. Quando você não celebra aquilo que o outro carrega, você não desfruta daquilo. Eu falei para o Rubinho, né? Fiz questão de trazer essa família preciosa conosco também. Claro, para a gente ter comunhão, mais intimidade. Né? Eles são preciosos, pastor Arthur, a Tamis, na verdade eles também têm uma filhinha, menina preciosa, só que ela está de férias com a família em Florianópolis, e assim, uma família muito preciosa. Mas por que eu o trouxe também? Justamente, falei para ele, eu vou te levar num lugar que você vai ver o que Deus está fazendo na vida deles. Eu o considero pequeno sobre aquilo que Deus vai fazer, vocês serão uma igreja de milhares em nome de Jesus. Aí eu falei para ele, mas é bom isso acontecer, sabe por quê? Porque talvez nós estamos aqui em Belo Horizonte, você pensa que isso não é possível. Mas hoje ele foi lá, ele ficou deslumbrado, fez vídeo e falou também, e Deus usando ele, dizendo, aquilo que aconteceu aqui vai acontecer lá também. Não pedi para ele fazer isso, mas esse é o coração que Deus agrada. Quantas pessoas é convidado às vezes para participar, para ver algo, ele nem vai. Sabe por quê? Ele não celebra do outro. Ele não consegue celebrar. Se você não celebra uma unção que o outro carrega, isso não dá liberalidade para você também acessar essa unção. Você vai perceber que grandes líderes têm uma postura. Eles sabem o quanto custou para aquele homem ter o tamanho daquele ministério. Você nunca vai ver um grande líder falando mal de outro grande líder. Nunca. Isso eu já reparei. Eu já participei com o pastor Naô de uma das reuniões das maiores igrejas do mundo. Cada vez que você vê um cara falando algo lá, o outro está com a caneta aqui, os caras levantam e aplaudem. Eu falei, tem que aprender isso. Ele celebra o que Deus deu para o outro. Mas é muito ruim. É muito ruim quando você vê irmãos que não celebram. Sabe, eu poderia colocar aqui, enumerar algumas coisas. O que impede o outro de celebrar? Quão ruim é quando você vê um grupo de louvor subindo aqui, ainda mais se tem 2 equipes, a outra celebra, será? Eu fico às vezes observando isso. Quando é uma equipe, eles estão aqui naquela coisa, mas quando é o outro, existe às vezes uma indiferença. Estou dizendo que é o caso aqui. Estou dizendo que o outro às vezes não senta para ouvir o que o outro está ministrando. Não se alegra, não celebra. Cuidado com isso. Tem coisas que às vezes Deus deu para o seu irmão, e se você celebrar, você é o próximo para receber também. Por que eu faço questão de vir aqui participar com eles e falei, vamos orar aqui hoje, vamos orar. E Deus conhece o meu coração, nem tudo eu falo, mas eu falei para Deus também no meu espírito. Oh Deus, se o Senhor fez aqui, faz lá também. Eu me alegro, eu quero participar disso. Você vê, coisinha tão simples. Minha esposa é testemunha. Eu
trouxe um outro blazer azul e uma camisa para ministrar hoje. Mas eu fiquei tão bonito com ela que eu falei, não, eu vou tirar, eu vou usar isso aqui na inauguração em março. Porque eu acho que você vai me chamar, não vai? Está filmando aqui. Pelo menos a oferta, John, estou ouvindo você falando. Pelo menos nesse momento de louvor aqui com meu tecladista predileto ali. Pelo menos nesse momento ele vai, não tem problema. Outros, deixa eu falar uma coisa para você. Eu hoje falo isso com muito temor no meu coração. Falo isso e quando minha esposa está presente me gera mais temor. Eu sou convidado para ministrar em vários lugares. Graças a Deus eu tenho essa graça. Que Deus me deu o dom na palavra. Eu sou assim, na vinha, na videira, fora. Mas deixa eu te falar uma coisa. Pensa numa pessoa que celebra a respeito de pregação. Aquilo que os outros pregam. Eu amo ouvir pregação. Sou vibrante com histórias. Pastor Naor, eu lembro que eu assim, andava às vezes quilômetros, fazia muita coisa só para ouvir ele pregar. Eu ouvia tanto o pastor Naor pregar que eu falava, ele vai gritar agora. Ele vai, dava um grito, o povo assustava. Eu tanto ouvi. Teve pregações dele mesmo, que ele falava, não precisa ser aí não. Olha eu lá, sabe por quê? Aquilo que você celebra no outro, te dá liberalidade para você acessar também. Por que você vê gente que quando tem, às vezes, coisas pequenas, eles não prosperam? Ele fala muito mal de quem tem condição. Para de falar mal de quem é rico. Para de falar mal de quem é próspero. Se você não tem nada para falar, não fala nada. Sabe por quê? Você que me conhece sabe que eu falo esses versículos sempre. Provérbios 18, 20 e 21. Põe para mim, Provérbios 18, 20 e 21. Coloca para mim. Do fruto da boca, o coração se farta. Do que produzem os lábios, se satisfaz. Olha isso. E agora? A morte e a vida estão na onde? No poder da língua. E o que bem a utiliza, acessa de alguns frutos. Pode por minha conta aí e risco. Não estou mudando a palavra não, só pode acrescentar aí. Também não pode, né? Apocalipse que não pode acrescentar. Mas só hoje. Contextualizar, obrigado. A morte e a vida estão no poder da língua. E quem sabe utilizar bem a sua língua, acessa coisa que outros não acessam. Acessa frutos. Se você tem acessado, é porque você sabe utilizar a sua língua. Honra na vida do outro. Se o outro vai fazer a inauguração, vai lá, tira foto, celebra, dá uma oferta, sabe, estende a mão, abençoa, fala glória a Deus, Senhor, obrigado. Não é de falsidade, não, é de coração para valer. Eu gosto muito, sabe, os irmãos gostam de contar bênção para mim, por quê? Porque eu me alegro, eu fico feliz quando o irmão faz uma viagem. Eu falo para ele, vai nesse lugar, come essa comida. Nem sou eu que estou indo na viagem. Mas o que é isso? Celebração. O outro está vendo a pessoa aí pela primeira vez. E ao invés de ver a felicidade, nossa, essa foto ficou feia, nem sabe tirar foto. Para com isso. Para com isso. Esse não é o Espírito de Cristo. Se alegra com o irmão, celebra. Celebra a conquista dele. Deixa eu falar uma coisa muito séria para você. Eu vou te dar hoje exemplos bíblicos sérios. Presta atenção. Deus falou um negócio muito forte comigo. Acho que eu antecipei um pouco para você falando um dia no telefone. Mical é o exemplo negativo de quem não celebrou o que estava na vida do outro e não acessou o que o outro tinha. Isso é fato. A Bíblia diz em 2 Samuel capítulo 6, versículo 15. Você sabe, Mical é um quadro do que eu estou falando. Aquilo que você celebra no que Deus liberou sobre o outro, isso te dá liberalidade para você acessar. Mas o contrário é verdadeiro. Quando você não celebra, infelizmente, você não recebe. A Bíblia diz, vou te contar a história, que Davi estava vindo todo feliz. Todo feliz, porque ele tinha trazendo a arca. E ele estava dançando. E olha o que a Bíblia diz. Assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. O que ela não foi buscar a arca com o marido dela? Por que ela não está junto com o marido dela nessa empreitada, nessa jornada? O porquê que ela não está junto? O Senhor falou um negócio comigo.
quem vive distante, mais cedo ou mais tarde, vai criticar e não consegue celebrar com você. Eu vou falar uma coisa muito séria para você. Eu venho aqui uma vez por ano, tenho liberdade de falar isso para você. Cuidado com a distância. O segundo ponto da distância é a crítica. Não, pastor, eu estou... só a impressão de vocês não é coisa nenhuma. Quem fica distante não celebra o que o outro está carregando. O homem foi buscar a arca, onde que a mulher estava? Na janela. E aí a Bíblia diz, e vendo o rei Davi que ia saltando, dançando diante do Senhor, o que ela fez? Desprezou no seu coração. Primeiro sintoma de desonra é distância. O segundo, desprezo. Cuidado, cuidado. Estou falando aqui agora uma palavra de instrução profética para você. Ela desprezou isso. Versículo 17. Introduziram a arca do Senhor e puseram no seu lugar na tenda que armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E aí, olha só o versículo 20, rapidamente, o versículo 20. Voltando Davi para abençoar sua casa, ele voltou para abençoar sua casa. Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e disse: que bela figura fez hoje o rei de Israel, descobrindo-se os olhos na frente das servas e dos servos, como sem respeito, sem pejo, sem honra, se descobre um vadio qualquer. Isso é maneira de falar com o marido? Isso é maneira de falar com a esposa? Isso é maneira de falar com o rei de Israel que está dançando diante da presença do Senhor? Primeira coisa é o distanciamento. Segunda coisa, sabe o que é? O que é a segunda que eu falei? Desprezo. A terceira é a desonra completa, a falta de consideração, de respeito, chamou ele de vadio. Olha o que ele falou para ela. Versículo 21, disse porém Davi a Mical, perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Perante quem? O Senhor. Versículo 22, ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos quanto às servas de quem você falou, delas serei honrado. Você sabe qual que é a sentença para toda pessoa que vive na desonra e despreza os outros? Está aqui, ó, versículo 23. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Deixa eu falar uma coisa. Esterilidade espiritual é sinal de desonra. Gente que trabalha, nunca prospera. Gente que lidera, mas tem assim 10 anos que não multiplica. Seja humilde, irmão. Tem algo de errado aí. Como que tem pregado a palavra, tem pregado o evangelho, tem compartilhado e não tem gente que converte. Sabe o que é isso? Está longe demais do que Deus está fazendo para entender. Está longe demais. Vamos fazer uma oferta, vamos fazer uma semana de primícia, está longe. Vamos fazer o culto da virada, está longe. Vamos fazer um encontro, também está longe. Cuidado com a distância. Estou falando isso com o encargo do meu coração. Aquela mulher, infelizmente, não acessou do que Davi tinha, sabe por quê? Porque ela estava longe, porque ela desprezou. Nós precisamos entender, sabe, a honra libera acesso. Honra libera acesso. Quero declarar em nome de Jesus que você vai ter muitos acessos em 2024, porque Deus levanta nesse lugar uma igreja que tenha honra. Honra no coração, irmãos. Isso até no mundo secular funciona. Quando você vê gente que honra, ele prospera. É o que os outros chamam de puxa-saco, mas não é. É diferente isso. Honra procede do coração. Honra é quando você decide, não vou desnudar, não vou falar mal, vou cobrir. Você vai ver isso na vida de Noé com seus filhos. Você vai ver isso na palavra de Deus. Jesus não operou muitos milagres em alguma cidade. Por quê? Por que será? Porque ele não quis? Porque não havia naquela cidade honra, gente. Olha só, ele queria fazer mais milagres. Mas por que ele não fez? Por que ele não operou mais milagres? Por que vidas não foram curadas? Por que pessoas não acessaram? Porque elas não honraram. Deixa eu falar uma coisa muito séria para você. Você escolhe como você vai ser tratado por Deus. O jovem rico, ele quis relacionar com Deus com base no conhecimento. Bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Se você quer herdar a vida eterna, você tem que reconhecer que você está perdido, você precisa de Salvador.
Se você está perdido, você não precisa de mestre, você precisa de um salvador. Mas ele quer relacionar com ele com qual base? De mestre. Bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Aí você vê, Jesus muda o tom com ele. Mas ele tocou a bola para ele, deu uma dica. Ele diz assim, bom só tem um. Se está numa conversa, duas pessoas, ele diz, bom só tem um, o que significa? Um é bom, ou é você ou eu. Naquela hora aquele cara deveria ter se dobrado. Mas aí ele falou o quê? Aí o Senhor falou, bom só tem um. Conhece os mandamentos? Você não vai ver Jesus falar de mandamento com Zaqueu, com a mulher adúltera, você não vai ver Jesus falar de mandamentos com aquela mulher de João capítulo 4, só com o jovem rico. Por quê? Você escolhe como Deus vai tratar você. Se você é humilde e você o honra, pode preparar, favor será liberado sobre a sua vida. E aí a Bíblia diz que aquele homem, então, foi dando, o Senhor foi conversando com ele, conhece o mandamento, conheço. Tudo isso tenho observado desde a infância. Aí o Senhor falou assim para ele, beleza, uma coisa só te falta. Para quem vive na lei, nos mandamentos, sempre vai faltar uma coisa para ele. Para aquele jovem foi, vende tudo que você tem e dá aos pobres. E a Bíblia diz que por ser dono de muitas riquezas, entristecido ele ficou. Entre mentes, a história continua. O Senhor chega para Zaqueu. Zaqueu está em cima de um sicômoro. Sicômoro é uma árvore da mesma natureza, da mesma família da figueira brava. Quando o homem pecou, a primeira coisa que ele fez foi pegar folha de figueira para esconder o seu pecado. Agora Zaqueu sobe em cima daquilo, em cima de algo, dizendo, eu não tenho reputação nenhuma, sou um homem de baixa estatura, não quero falar sobre mandamento, só quero olhar para ele. O Senhor viu nos olhos de Zaqueu que nós não somos capazes de ver. Ele disse o quê? Desce daí, porque hoje me convém almoçar na sua casa. Deixa eu te falar uma coisa, tem ali algum mandamento falando de alguma coisa de mandamento, de obedecer? Não. E aí o Senhor do nada diz, hoje houve salvação na sua casa. O que aquele homem fez para ser salvo? Ele escolheu a maneira de ser tratado por Deus. Seja humilde, honra o Senhor, tenha um coração humilde. Quanto mais humilde, não queira ficar provando quando você sabe sua opinião. Se o outro que às vezes nem entendendo conhecimento, quer falar, deixa ele de falar, não se justifica diante de homens. Fique em paz, demonstre um coração humilde, porque quem é humilde acessa favor. Quem é humilde acessa portas abertas. Diga amém sobre isso. Segunda coisa, quantos estão me entendendo? Diga amém. Segunda coisa que eu quero falar nessa noite. A primeira, a honra libera acesso. A segunda coisa que libera acesso é favor. Diga favor. Diga não mais uma vez, diga favor. E o que é favor? O que é favor? Favor é algo que não depende de nós. Favor é você reconhecer o que diz João 3,27. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não for dado. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, foi Deus que me deu. E eu quero dizer para você nessa noite, você já tem algo poderoso que Deus depositou dentro de você. O que Deus depositou dentro de você? Favor. Você é alguém favorecido. Tem gente que fica assim, não pastor, eu quero ter favor. Não fala isso. Fala, eu já sou favorecido. Eu só quero ter mais favor. Por quê? Porque ao que tem se lhe dará mais e mais. E ao que não tem, até aquilo que ele acha que ele tem, será tirado. Então não fica dizendo que você não tem. Declare cada manhã, eu sou alguém favorecido, eu sou alguém abençoado. Aquilo que talvez iria demorar alguns anos para acontecer, vai acontecer comigo de uma maneira sobrenatural. E quando acontecer, as pessoas vão dizer, nossa, por que aconteceu isso? Não tem de explicar, isso é favor. É favor. Eu quero dizer para você, da parte de Deus, está vindo algo grande na direção de vocês. Enquanto nós estávamos cantando aqui naqueles momentos, o Senhor falou isso no meu coração. Se eles acham que têm experimentado de coisa grande, eu tenho muito mais para dar para eles. Sabe por quê? Efésios 3:20 diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos, pensamos, conforme o seu poder, que o quê?
Isso aqui é a chave, que o quê? Opera, tem um poder operando dentro de você. E esse poder que opera dentro de você tem um nome: favor. Favor vai liberar acesso para você. Você pode não ser o mais inteligente, nem o mais esperto, nem o mais cotado, mas olha Deus olhando para você com olhos de favor. Olha alguém olhando para você e dizendo assim: vou dar essa vaga para você. Um irmão estava contando um negócio muito poderoso que aconteceu com ele. Fiquei assim pensando: nossa, é o favor lá no nosso meio. Ele subiu lá no dia e deu um testemunho que ele estava numa empresa, só que ele queria ganhar mais. Ele não foi desleal, falou para o proprietário da empresa e procurou outro lugar. E quando ele chegou, tinha uma seleção, gente de tudo quanto é lugar. Ele falou: pastor, eu não sou o mais qualificado. Meu currículo é gente assim, ele falou, até as roupas dele. Mas quando eu cheguei lá na sala, ele olhou para o cara, se importou com ele e falou assim: o senhor está bem? Está acontecendo alguma coisa? Aí o cara não conseguiu. Ele tinha perdido recentemente o filho. E aí ele foi falar isso para ele. E aí ele estendeu uma mão e falou: se o senhor me permitir, eu sou crente. E nessas horas a gente ora para que o Espírito possa consolar, fortalecer você. Ele foi lá e orou com o homem. O homem falou assim para ele: eu acho que eu precisava de ter uma pessoa dessa aqui hoje. Não, na verdade eu acho que eu preciso de uma pessoa igual você na minha vida. Você está contratado. Qual que é o nome disso? Aquilo que o seu currículo não consegue fazer, que a sua influência não consegue fazer, eu quero profetizar que o favor vai fazer na sua vida. Esse vai ser um ano onde nós vamos ver o favor de Deus trabalhando por nós. Sabe por quê? Porque isso que vai acontecer é sobrenatural. Diga amém. O que é o sobrenatural? É que quando algo espiritual invade o que é natural. O diagnóstico é esse, mas o sobrenatural invade o diagnóstico. O sobrenatural vai invadir, sabe, situações que às vezes você pensou: nossa, nunca que eu tenho crédito para aprovação desse financiamento. Olha o sobrenatural acontecendo, olha o favor acontecendo. Irmão, pega essa palavra que ela é para você, por favor. Recebe essa palavra. Você sabe, você tem que aprender a receber a palavra. Fala: essa eu peguei. O favor vai trabalhar no meu casamento. O favor vai trabalhar na criação dos meus filhos. O favor vai trabalhar na minha casa. Eu tenho visto isso, o favor trabalhando. Não tem mérito nosso. Não tem nenhum. E quando eu começo a pensar que tem um mérito, Deus colocou alguém do meu lado, a minha mulher. Minha mulher é um instrumento de Deus sempre para quebrar qualquer coisa de orgulho na minha vida. E ela me leva assim e fala assim, tem dia que ela fala assim: nós somos pó, boca no pó. Eu falo: aleluia. Mas você viu lá o que aconteceu? Ela fala: Deus é maravilhoso. Fala: aleluia. É um favor ter uma pessoa dessa. Quando você pensa que é alguma coisa, ela lembra de onde você veio, onde você estudou. Lembra. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu sinto no meu coração, não falar isso se eu não estivesse percebendo no meu espírito. Deus quer assumir o controle de muitas coisas na sua vida. Quando eu falo de assumir o controle, é de você permitir Deus fazer do jeito dele. Muitos de nós, às vezes, não queremos permitir Deus fazer da maneira dele. Eu preguei uma palavra um dia sobre isso. Você permitir Deus fazer da maneira dele. Quantos de nós, às vezes, queremos que as coisas aconteçam, mas do nosso jeito, da nossa maneira? Nós temos que chegar ao ponto, irmão, de tal confiança de falar assim: Senhor, é do seu jeito, é da sua maneira. Eu não faria dessa forma, eu não faria por esse caminho. Mas, ó Senhor, assume o controle, faz da maneira como o Senhor quiser, usando os materiais como o Senhor quiser, usando as pessoas como o Senhor. Sabe, talvez tem gente que eu nem acredito que o Senhor pode usar. Por isso que é bom você compartilhar com homens de Deus. Depois daqui nós fomos jantar juntos, eu estava falando para o Rubim. Falei: Rubim, lá na hora o Espírito Santo falou um negócio comigo, mas eu não falei para os irmãos, talvez temendo que a interpretação ruim de alguns. Mas quando eu falei sobre que uma das portas são pessoas, você sabe qual foi a ilustração que Deus me deu? Dos 4 leprosos. Você sabe da história? O rei da Síria, ele literalmente sitiou Judá. Ele não entrava e não saía nada, ao ponto que a Bíblia diz que as mulheres fizeram um acordo.
hoje nós vamos comer o seu filho, amanhã nós vamos comer o seu. Eles vendiam fezes de pombo por 200 ciclos, tamanha fome. E a Bíblia diz que 4 leprosos falaram o seguinte, estava na porta da cidade. Por que na porta da cidade? Porque o leproso é considerado imundo, nem com a família ele pode ficar na casa. Lepra no Velho Testamento é alguém que tem algo de errado na vida dele, é o pecado. Mas a Bíblia diz que aqueles leprosos saíram e falou o seguinte, se nós ficarmos aqui nós vamos morrer. Vamos lá então. Já que é para morrer, vai que a gente encontra uma comida no meio do caminho. Estou traduzindo para você. E diz a Bíblia que eles foram. No momento que eles foram, eles subiram numa montanha, Deus fez com que o barulho dos pés deles se transformassem em grande exército. Os inimigos disseram, eles contrataram 6, 7 exércitos. É melhor nós irmos embora. Eles ficaram com tanto medo que até a comida eles deixaram no prato. A comida. Deixaram roupa, deixaram ouro. Não deu tempo de levar nem comida, nem a capa. Diz a Bíblia que quando eles chegaram, estava aquele deserto de gente comida. Os caras passando fome foram lá e comeram até. Um pegou um ouro, outro pegou uma capa, é leproso. E diz a Bíblia que um deles, os 4, depois se esconderam. Depois olhou e disse, não, vamos comer de novo. Comeu de novo, pegou algumas coisinhas e falou o seguinte, um deles. Não é bom que nós desfrutemos de tudo isso. Hoje é dia de boa nova. Vamos avisar o povo que nós encontramos comida, encontramos bebida, encontramos tudo. Sabe o que a Bíblia diz? Que aqueles 4 homens voltaram na cidade e avisaram o povo. Deixa eu falar uma coisa. Você estaria disposto a ser abençoado, Deus usando um leproso para te abençoar? Um ímpio, um pecador, uma pessoa que tem lepra? Cuidado com a sua justiça própria. Deus pode te surpreender. Nós aceitamos a bênção através de um. Deus poderia ter usado líderes. Por que Deus não usou o rei? Mas usou 4 leprosos. Leprosos. Foram eles que foram o instrumento de bênção na vida do outro. Obrigado pelo isso, glória a Deus. Foi bom ter falado ontem mesmo, não, que alguns nem voltavam hoje. Deixa eu falar uma coisa para você. Não tenha orgulho diante de Deus. Não queira usar os seus métodos para falar com Deus como Ele vai fazer. Deixa Deus fazer do jeito dele. E se Ele quiser usar um ímpio para abençoar você? E se Ele quiser usar uma pessoa que você olha e fala, não, o comportamento dele. E se for ele um instrumento que vai abençoar o seu trabalho, vai mandar oferta para você? Não, desse aqui não. Aí Deus fala, eu estou usando. Ah, pastor, mas isso é estranho. Dá outro exemplo para nós. A Bíblia diz que Elias, já que você me instigaram, eu vou falar. Eu senti que alguém ia fazer essa pergunta. Eu sou um homem sensível ao Espírito. A Bíblia diz que Elias fugiu, deitou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Falou, eu vou morrer, Deus, sobrou só eu. O Deus mesmo apareceu para ele. Mandou uma comida na boca de um corvo. Você sabe o que é corvo? Fala bem goiano, corvo. Sabe o que é corvo? Corvo é como se fosse uma espécie de um urubu, ave de rapina. Deus mandou um sanduíche na boca dele para Elias. E aí, você pegava? Ah, não, se for de Deus tem que vir um anjo, Gabriel. Tocando uma música celestial, um fundo. Coloca aí, anjo, toca bondade aí no fundo musical, no teclado aí para nós. Aí você aceita o sanduíche na boca de um corvo, um animal impuro. Cuidado, porque às vezes Deus vai usar métodos não convencionais para surpreender você. Seja uma pessoa simples. Não rejeite aquilo que Deus quer fazer. Quero chamar um irmão aqui do teclado, do tecladista. E eu quero finalizar com você hoje. Eu caminhei com você até agora só para falar de algo que é mais especial. Deus me mostrou isso aqui esse ano. Primeira coisa, honra libera acesso. Segundo, favor libera acesso. Aquilo que o seu braço não consegue, aquilo que a sua inteligência não consegue, o que o seu conhecimento não consegue, o favor vai fazer por você. Pastor, mas eu nem sei muito sobre isso. Nem precisa, só você tem que pedir. Seja humilde para pedir. Seja humilde para dobrar o joelho e falar, Deus, eu não sou o melhor, não sou o mais qualificado, não sou mais esperto, não sou um monte de coisa, mas eu tenho o Senhor. Faz para mim, Senhor. Me coloca lá, me dá acesso. Só isso. Mas tem a terceira coisa que o Senhor falou comigo. Semente libera acesso.
Sementes liberam acesso. Sementes liberam acesso. Não é porque o inferno lutou tanto para vulgarizar a questão da semente, comportamento estranho de pastores, na conduta do recurso, nós não vamos falar disso. Eu não vou negar para você. Se nós quisermos avançar, não somente na conclusão desse prédio, mas nos projetos que Deus vai colocar no coração dessa igreja, de obras sociais, de escola, nós precisamos ter homens e mulheres sensíveis ao Espírito para perceber que sementes liberam acesso. Sementes liberam acesso. E aqui eu quero falar de não somente acesso, sementes financeiras, mas também sementes quando você abençoa alguém. Pastor Rubim falou disso, quando você literalmente honra aquilo que está na vida do outro, quando você tem uma disposição de servir ao outro. Sabe, o Moisés é um irmão que está aqui, tem caminhado conosco há muito tempo. É alguém que tem favor. Às vezes, né, podemos dizer, né, Moisés, com muito respeito, é como um leproso. Tem hora que às vezes erra, mas tem uma coisa, tem favor de Deus. E ele decidiu associar conosco, acreditar no que nós estamos fazendo. Só falei para ele que eu estaria aqui, ele rodou 600 quilômetros para ouvir uma mensagem, amanhã de madrugada ele vai embora, porque é aniversário da esposa dele. Vem sozinho. Aí você fala assim, que exagero. Eu também falei para ele que não precisava fazer isso. Mas ele disse que 2h da manhã ele acordou, o Espírito falou, você tem que ir lá, porque eu vou liberar algo para você lá naquele lugar. E ele disse que ele lembrava de mim, ficava lembrando de mim, disse que entrava no WhatsApp, ficava olhando minha foto, falei, é de Deus, só pode ser do Espírito. Nem eu não olho minha foto 2h da manhã, só pode ser o Espírito que faz isso. Aí ele falou, você quer saber de uma coisa? Eu já sei o que é isso, é o Espírito Santo. Falou para a mulher dele falou, então vai. Não tinha espaço para todo mundo vir, ele vem. O que é o nome disso? Semente. Às vezes um irmão fica internado, você vai lá para a casa dele, arrumar a casa, fazer uma comida, ficar com ele. Isso tem um nome também, semente. Eu vim aqui hoje falar para você, Deus não esqueceu da sua semente. A terra é obrigada a devolver a semente que nela era lançada. Sementes liberam acesso. Mas o Senhor tem falado comigo que quando nós fechamos o coração para semear, fecha-se o fluxo da graça e do favor. Falei, não, que coisa séria. Quando você fecha o coração, parece que o fluxo fechou. Você abre a torneira e parece que não tem água. A caixa secou porque o coração fechou. Se você era alguém que no passado semeou em alguma coisa, entrou um vírus, uma mentira na sua mente, hoje eu quero dizer para você, deixa o fluxo voltar a jorrar dentro de você. Porque quanto mais você semeia, mais Deus dá semente para você. Irmão, eu vou te falar isso na presença de Deus. Eu tenho procurado semear. Onde eu estou indo, eu estou semeando. Esse vai ser um ano que eu preciso de mais recursos. Deus colocou um alvo no meu coração que eu vou comprar uma casa lá em Belo Horizonte. Não tem uma casa lá ainda. Eu quero transmitir segurança para minha família espiritual e natural. Homem de Deus tem que prover isso. E eu pedi para Deus uma casa. E aí, o que foi no meu coração? Na minha mente natural? Não, então você tem que ser alguém muito precavido esse ano e você precisa gastar com nada. Amém. Mas qual que foi a seta que eu recebi na minha mente? Até das sementes. Falei, não. Esses irmãos são bênçãos, eu quero semear na vida deles. Vou semear nisso, vou semear. Aí Deus falou isso comigo. Não deixe o fluxo fechar. Não estrangula o cano do favor na sua vida. E quando é que nós fazemos isso? Olha o que diz 2 Samuel 9:10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia. Para quem que Deus dá semente? 2 Coríntios 9:10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia. Para quem que Deus dá semente? Não. Quantos estão comigo nessa noite? Para quem que Deus dá semente? Para quem semeia. E pão para alimento também suprirá e aumentará o quê? O pão? Não. Ele vai aumentar a vossa
sementeira e também multiplicará os frutos da justiça. Você não vai andar debaixo de condenação e de culpa. Você vai semear algo e Deus vai multiplicar justiça sobre você. Justiça, justiça para desfrutar. Justiça no casamento, justiça na criação dos filhos. Tem gente que talvez está tendo luta na criação dos filhos. Olha a justiça de Deus abençoando sua casa, seus filhos. Por quê? Porque Deus vai multiplicar os frutos da justiça. Eu comecei falando dele, eu vou terminar falando dele. A palavra de Deus diz que Davi, ele assumiu o trono. E nos tempos de Saul, não se valeu da presença da arca. A primeira coisa que Davi manda fazer é o quê? Trazer a arca de volta. Mas escute-me. Davi trouxe a arca a primeira vez, imitando a maneira dos filisteus. Você sabe que um pouco da história que aconteceu, essa arca estava em Gilgal. Depois ela foi para Siló. E quando o tabernáculo estava em Siló, levantou-se um sacerdote chamado Eli. Ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Alguém que não tinha temor. E eles colocaram a arca de Deus como se fosse amuleto. Colocou na frente da batalha. Eles tomaram uma surra, os filisteus roubaram a arca e levaram e colocaram dentro do templo, de frente dos deuses dele, que eles adoravam, o deus Asdod. E diz a Bíblia que no outro dia, quando eles foram na cidade de Asdod, diante do deus Dagon. No outro dia, quando eles entraram lá, o deus Dagon estava prostrado diante da arca. Isso para mostrar que todo o poder nos foi dado no céu e na terra, e todo o poder das trevas tem que se dobrar diante da presença de Deus. Eles ficaram assustados, pegaram a arca, pegaram o deus deles, Dagon, e levantou. No outro dia, quando eles acordaram, os braços e as pernas de Dagon estavam cortadas diante da arca. Eles ficaram assustados e falaram: nós não queremos isso aqui. E para piorar, no terceiro dia, toda a população foi acometida de uma doença muito terrível. Deus zomba dos seus inimigos. Sabe que doença que é essa? Nem sei se eu falo. Muito terrível. Muito. Vou deixar você curioso agora, como ficou aqui a maior parte das pessoas. Hemorroida. Ah, terrível, não queria falar, mas falei. Todos aqueles homens ficaram com essa doença. Eles falaram: isso aqui é coisa dos deuses, não queremos isso aqui. O que eles falaram? Eles pegaram uma vaca ainda que estava amamentando com seus bezerros e disseram o seguinte: nós vamos pegar dois animais desse e nós vamos pegar e colocar a arca em cima. Se ela for conduzindo até a cidade de Jerusalém, então é porque esse negócio não é para ficar aqui. Ou se elas não conseguirem, porque elas não vão abandonar os bezerros, nós vamos entender então que nós temos que fazer de outra maneira. E aí assim eles fizeram. E o que é interessante? Que Deus aceitou. Colocou a arca no carro de boi e ela foi. Davi foi trazer a arca. O que Davi fez? Pegou a arca e também colocou no carro de boi. Deus permitiu para os filisteus, para eles não. Sabe por quê? Davi queria um atalho. Cuidado quando você quer prosperar e você quer ter atalhos. Cuidado com pessoas que querem crescer e querem ter atalhos. Davi não queria pegar o caminho principal. Davi falou o quê? Não, coloque em cima do carro de boi, vai chegar mais rápido. E se você for observar, Davi não foi buscar. Davi ficou em casa e mandou os carros de boi. E diz a Bíblia, você sabe da história, Uzá e Aiô estavam trazendo a arca. Eles eram filhos de Abinadab. A arca ficou na casa deles 20 anos. E diz a Bíblia que Uzá e Aiô estavam ajudando. Os bois tropeçaram. A arca ia cair e Uzá segurou. Diz a Bíblia que ele caiu morto. Sabe o que significa o nome Uzá? Talvez você não sabia. Força. Todas as vezes que você quer fazer as coisas de Deus confiado na sua força, vou falar igual os adolescentes, vai dar ruim. Vai dar ruim.
O nome dele é força. Tem gente que quer prosperar na força, quer dar um jeitinho. Tem gente que quer crescer na força, achando que, ei, deixa eu falar para você em nome de Jesus, essa obra é espiritual. O crescimento, o acréscimo de uma vida espiritual, uma criança se converter é espiritual, uma oferta que você dá é espiritual, a construção é espiritual. Talvez a prosperidade de alguém lá fora não é tão difícil como a sua, por quê? Porque a dele visa só o fruto, só o seu desfrute, mas a sua não, a sua visa o crescimento do reino, tirar vidas do inferno. Por isso o diabo se levanta, mas ele se levanta para cair, porque quando Deus resolve abençoar você, prosperar você, não há circunstância, não há coisa alguma que pode te impedir. E a Bíblia diz então que Davi se desgostou, ficou sabendo que o menino morreu. Aí teve um homem chamado Obed e Edom, resolveu que a arca iria ficar na casa dele. 2 Samuel 6:8, acompanha comigo o que eu estou falando, versículo 8. Desgostou-se Davi, porque se o Senhor irrompeu contra Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas o fez levar à casa de Obed e Edom. O que significa? Quando a Bíblia não fala muita coisa da pessoa, você tem que pesquisar o significado do nome dele. Mas o que nos deixa intrigado nessa história? Me dá só mais uns minutos que eu vou terminar. É que a arca ficou na casa de Abinadab 20 anos. 3 meses ela ficou na casa de Obed e Edom. E diz a Bíblia que aquele homem prosperou muito. Ele foi muito abençoado. Ele foi muito abençoado. Aí você fala, não pastor, é porque tinha pecado no meio. Não, não é isso não. Se fosse por causa do pecado, a obra nunca iria avançar, irmão. Nunca teria avivamento. O que Davi não entendeu é que ele estava querendo pegar atalhos. Davi queria pegar atalhos. Não tem atalho para prosperidade, não tem atalho. Quantas pessoas é tentadas jogar na Mega Sena? O que é isso? Atalho. Ele quer pegar atalho, eu resolvo, pastor. Nós iríamos até terminar aquele prédio, eu ia dar o dízimo, uma oferta bem generosa, ia ajudar muitas vidas. Ia sumir, desligar até o telefone, trocar de número. Mentira. Ia fazer nada disso. E quem te falou que Deus quer fazer dessa forma? Porque se Deus fizer dessa forma, tem sempre um que vai entrar lá, um usazão, e vai dizer, isso aqui só terminou por causa de mim. Deus não gosta disso. Deus usa às vezes é o corvo, Deus usa às vezes é o leproso, Deus usa eu e você. Porque a glória dele é pessoas comuns, simples. Pessoas simples, comuns, que Deus tem feito na vida deles. Deus ama fazer isso. A Bíblia diz que Obed e Edom prosperou, Davi foi estudar. Por que esse cara prosperou? Vou falar uma coisa para você. Prosperidade, crescimento, é fruto de estudo. Não cesse de falar desse livro da lei. Medita nele de dia e de noite. E farás prosperar o teu caminho. Domingo eu vou falar disso na ceia. É fruto de entendimento das coisas. Davi entendeu. O que significa Obed? Obed significa homem. Edom significa vermelho. Obed também pode ser colocado com servo. Davi entendeu. O caminho que conduz à arca, que faz ela prosperar, é o servo do sangue. Até esse momento, não tinha sacrifício. Sabe o que Davi resolveu fazer? A cada 6 passos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sacrificava-se boi e ovelha. Aquilo que Davi quis usar, aquilo que ele quis usar como atalho, Deus disse, você tem que sacrificar.
aquilo que nós queremos usar como atalho, Deus está mandando. Sacrifica. Não foi os bois que você usou? Agora é os bois que você vai sacrificar. Davi entendeu, não tem caminho de presença se não tiver semente. O homem foi criado em qual dia? No sexto. Por que o número 6? Porque cada vez que alguém queria aparecer, Davi dizia, esse aqui não é mover de homens. Isso aqui é mover do sangue. Mata um animal. Mata um animal. Pode matar um boi. 6 passos, um boi. Para que tudo isso? Que desperdício. Poderíamos usar esse dinheiro para ajudar. Para que construir um prédio desse? Para que... Deixa eu te falar uma coisa. Aquilo que alguns não valorizam, quem é espiritual valoriza. Ele sacrificou porque ele entendeu, não tem como acessar algumas coisas se não tiver semente. Mas Davi, para que esse tanto de boi? É semente. É isso que constrói um caminho da presença. É através do sangue da semente que é derramada. Lá na cruz aquele dia, o Senhor foi a semente que caiu nessa terra. O sangue dele pingou nessa terra. Por isso o caminho foi aberto. Hoje eu e você não vamos entrar em 2024 temerosos, preocupados, porque tem um caminho para nós de abundância, de prosperidade. Tira todo o medo da sua casa de desemprego. Tira todo o medo de doença da sua casa. Tira todo o medo de problema, de batida, de prejuízo. Por quê? Porque o sangue já foi liberado. A semente já caiu nessa terra para nos dar vida e vida em abundância. Você vai desfrutar de uma vida abundante, porque você está debaixo de uma aliança de sangue. Sobre você não tem maldição de doença, de enfermidade, de miséria. Se você no passado levou prejuízo, eu declaro um tempo de restituição na sua vida. Quantos creem que isso vai acontecer com você? Aquilo que ele usou para atalho, agora ele usa por sacrifício. Foi uma semente. Eu não vou querer buscar atalho para as coisas. Esse é o caminho. Você quer crescer na sua célula? Tem um caminho. É oração. É cuidar de pessoas. É investir em quem às vezes não quer. É pegar seu carro, parar na casa de alguém, ficar lá 2, 3 horas. O que você garante que essa pessoa vai ficar? Não garante. Semeia. É o caminho. Não queira atalho. As pessoas não vêm prontas. Tem um caminho de santidade, um caminho de consagração, um caminho que vai ser trilhado. Quando Davi entendeu isso, ele está trazendo a arca. Ele entende. Aquilo que era para mim atalho, eu vou sacrificar. Quem sabe você não tem que sacrificar suas desculpas dizendo que você não tem tempo. Quem sabe esse não é o ano de você consagrar a Deus. Você vai entregar uma oferta, mas mais do que isso, semear a sua vida. Chegar diante daquele dia, como o Jonathan Edwards disse, eu morri vazio, porque tudo que Deus me deu, eu despejei na vida dos outros. Eu morri sem ter nada. Passei tudo para eles, passei unção, dons, recursos, tudo, porque morri vazio. Porque semeou. A vida é assim mesmo. Você está semeando. Você está semeando. Não fica mal com isso. Pede para Deus. Muda a mentalidade. Senhor, me dá mais semente que eu quero semear mais. Os historiadores falam que era entre 12 a 14 km. Cada 6 passos o cara destruía um animal, sacrificava. Quantos milhões que custou aquilo? Quando ele chega lá, ele volta para trás, ele entendeu uma coisa. O caminho que conduz à presença é o caminho do sangue. Mas tem uma semente que foi lançada. Quantos me entenderam nessa noite? Eu queria que você fizesse algo. Não é conferência, mas eu sinto que nós fazemos isso. Você vai ajoelhar na sua cadeira agora.
E você vai falar para Deus: a minha vida é uma semente. Eu quero semear minha vida no teu altar. Eu quero semear o meu coração, minha inteligência, a minha saúde. Eu quero semear também os meus recursos. E você vai permitir o que o Espírito de Deus colocar dentro de você. Faça isso agora. Se você puder, se você não tiver nenhum problema no joelho, na coluna, se você não tiver nenhum tipo de problema, não vamos demorar. Mas eu queria que você fizesse isso agora. No sinal de consagração, você vai falar para Deus: Pai, minha vida está aqui diante do Senhor. Eu quero hoje apresentar minha vida, minha casa, meus recursos, minha inteligência. Você fala para Deus: eu não quero buscar atalhos. Eu não quero buscar atalhos. Eu não quero usar método dos filisteus. Eu não quero usar método dos ímpios para prosperar, para crescer. Eu não quero usar a maneira como os ímpios fazem. Não quero. Eu não quero imitar carro de boi na minha casa, na minha empresa. Não busque atalhos. Não faça como o ímpio. Procure o caminho da semente, o caminho daqueles que é o servo do sangue, aquele que realmente conhece o caminho da presença. Então fala isso para Deus: Pai, eu quero ser parte disso. Quem sabe Deus vai falar com você agora, para que você seja nesse ano. Não é a minha voz que vai ser ouvida do Espírito, que você seja nesse ano alguém que vai dar uma oferta mais representativa de toda a sua vida, por entender que essa semente que Deus te deu é para ser semeada. Confie em Deus agora, querido. Fala isso para Deus agora.